É um prazer falar com você, novamente aqui na Luisilândia Serviços Médicos. Nós vamos falar sobre ultrassonografia com Doppler colorido das artérias carótidas e vertebrais. Nós prestamos um serviço inovador e procuramos sempre satisfazer as necessidades dos nossos usuários, dos nossos pacientes e dos nossos colegas médicos solicitantes dos exames. Logo, nós vamos falar sobre ultrassonografia, e esse é um exame bastante interessante porque ele é capaz de oferecer dados importantes a respeito da doença cardiovascular. Nós sabemos que a doença cerebrovascular, o acidente vascular cerebral, o derrame, ele é a segunda causa de morte no mundo. E o diagnóstico precoce de estreitamento, obstrução arterial promovida por placas na região do pescoço, ou seja, o sangue que sai do coração e vai para o cérebro, ele é importante, uma vez que a doença obstrutiva dessa região é uma das mais importantes e que tem um tratamento, que tem uma solução e pode mudar o prognóstico da doença. Se você descobre que tem uma obstrução na artéria carótida, você consegue fazer o implante de um stent após uma angioplastia dessa região, ou operar o vaso, fazer uma endarterectomia. Os resultados são muito bons e, em geral, você evita todo o problema de sequelas relacionadas à doença cerebrovascular. O exame é um exame simples, ele tem uma duração de algo em torno de 15 minutos, ele é um exame não invasivo, não existe um preparo específico, o paciente fica deitado numa maca e o médico usa um transdutor, que é parte do aparelho de ultrassom, que encosta no paciente, é um transdutor específico com alta frequência, quanto maior a frequência em megahertz, mais nitidez tem a imagem. Então nós temos que usar transdutores com alta frequência, com boa nitidez, que os equipamentos que nós utilizamos aqui na clínica são com essa característica. Então é necessário a utilização de um equipamento apropriado. Nós sabemos também que, além das placas, a lesão inicial das artérias carótidas, elas mantêm uma íntima relação com a obstrução arterial do coração também. Porque se você imaginar que o nosso corpo ele é como se fosse um edifício, e o edifício ele foi construído na mesma época e a manutenção do edifício foi feita da mesma forma, se o indivíduo tem placas no pescoço, nas carótidas, ele provavelmente irá ter placas nas artérias coronárias. Isso foi demonstrado no estudo ARIC, no qual o espessamento da camada média intimal das artérias carótidas e mantém uma íntima relação com realmente a obstrução das artérias coronárias também. Aqui nessa imagem vocês podem ter uma ideia bem clara de como é realizado o exame. Aqui é um transdutor, o paciente fica com a cabeça reta, com o pescoço virado para trás e depois ele angula para os dois lados. Com o transdutor de alta frequência, nós então obtemos imagens que permitem ver tanto a artéria carótida comum, como os seus ramos, ou artéria carótida interna, que leva o sangue para o cérebro, quanto carótida externa, que leva o sangue com oxigênio e nutrientes para a tireoide e outras estruturas mais superficiais. Logo, esse exame é um exame bastante simples e que permite ao médico dados tanto sobre o risco cerebrovascular quanto ao próprio estado das artérias coronárias de uma forma indireta. É chamado então de agravante de risco, ou seja, o indivíduo ele foi estratificado, foi avaliado pelo seu médico, ele chegou a uma conclusão, viu que o indivíduo tem um determinado risco através dos scores que existem para isso, o mais conhecido é o score de Framingham. Todavia, mesmo que ele se encontre no baixo risco, pelo score de Framingham, ele, se tiver placas ou espessamento das artérias carótidas, ele imediatamente é reclassificado, passando para um estágio mais grave, devendo então fazer um tratamento muito mais agressivo. Então o objetivo desse exame é ver obstruções e entupimentos nos vasos do pescoço
que mantém relação tanto com o cérebro quanto com o coração. Aqui são os agravantes de risco, que é um slide da Sociedade Brasileira de Aterosclerose. Então, indivíduos que têm história familiar de doença arterial coronariana prematura, quando o pai teve doença coronariana com menos de 55 anos ou a mãe com menos de 65 anos. Síndrome metabólica, que é o aumento da circunferência abdominal, elevação da glicemia, aumento de triglicérides, aumento da pressão arterial, redução do HDL, colesterol, compõe essa síndrome. Também é um agravante de risco. A perda de proteínas pela urina, outro agravante de risco. Hipertrofia ventricular esquerda, outro agravante de risco, que é o aumento da massa muscular vista pelo ultrassom do coração, chamado ecocardiograma, ou através do eletrocardiograma também, mas o eco é melhor para essa finalidade. Insuficiência renal crônica, quer dizer, o rim parou de funcionar de forma adequada. Elevação de uma proteína chamada proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda, liberada pelo fígado em situações inflamatórias. E evidência, aqui é onde está o nosso ponto, evidência de doença aterosclerótica assintomática, estenose ou espessamento de carótida. Outros exames também podem ser usados para essa finalidade, mas o mais comum, o que rotineiramente utilizamos, é o exame de carótidas. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre ultrassonografia de artérias carótidas e vertebrais. Foi um prazer falar com você. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição, de braços abertos para recebê-lo. Nosso compromisso é com você e com a inovação da medicina cardiovascular.